Olá, tudo bem? Eu sou a Tati Tanaka, aqui do canal Lembrancinhas Passo a Passo. E hoje eu vou tirar as dúvidas que eu tive em relação ao Estúdio Silhouette das minhas alunas do curso de Estúdio Silhouette. E eu vou deixar esse vídeo aberto aqui no YouTube, aqui no nosso canal, para que você aprenda também com as dúvidas das minhas alunas lá do curso. Eu vou fazer isso uma vez por semana, sempre que elas tiverem dúvidas eu vou postar aqui os vídeos ensinando. Eu deixei também uma caixinha aberta lá no meu Instagram de perguntas, nas minhas redes sociais, no meu grupo de WhatsApp. E aí todas as dúvidas que surgiram em relação ao Estúdio Silhouette, eu vou mostrar nesse aulão aqui de Tira Dúvidas, tá bom? Então, prepara aí, se prepara para anotar que vem muita dica bastante legal. Bom, então, vamos começar aqui com a primeira dúvida. A primeira dúvida é a seguinte, Tati, eu tenho um molde e eu não consigo, olha só, efetuar a coloração desse molde, porque eu não consigo arrastar um wallpaper, eu não consigo colorir, eu não consigo fazer nada com este molde, olha só. Se eu puxar um wallpaper pra cá, ele não vem. Olha lá, tá vendo? Não veio, ele não vai colorir o molde. Por que que isso acontece? Acontece isso quando o molde, ele está incompleto, quando o molde ele não está fechado. Que é um molde aberto ou um molde fechado, Tati? Você tá falando grego, olha só. Eu deletei aqui uma parte, veja que ele tá dividido em partes esse molde. Tá vendo? Olha só. Ele tá dividido em partes, então ele não vai fazer a coloração mesmo. O que que você tem que fazer, então, para que essas partes se unam e crie e você consiga efetuar a coloração? Então, você vai selecionar as linhas tracejadas, não, só o molde, tá? Uma parte externa do molde, que é onde vai fazer o recorte. A parte de picotado, aqui a parte onde a gente vai fazer as dobraduras, essa não tem problema, ela não precisa estar fechada, mesmo porque são linhas picotadas, não são linhas fechadas. Então, eu vou pegar aqui todo o meu molde, vou juntar as duas partes, eu clico com o meu botão direito do mouse, criar caminho composto. Muito bem. Tati, mas ainda não tá dando. Ainda não tá dando. O que que é criar um caminho composto? Criar um caminho composto é você fazer a junção desses moldes. Só que você precisa dessas linhas, não desses moldes, dessas linhas. Só que você precisa fazer agora a união entre elas. Como que eu vou fazer essa união? Venho aqui em editar pontos. E eu vejo onde que tá vermelhinho. Onde tiver vermelhinho, nós temos dois pontos aqui. É onde precisa ser feita a junção. Então, vou pegar aqui o mouse, o zoom, e eu vou vir aqui. E aí, ó, edição de pontos. Eu dou um duplo clique até essa bolinha vermelha sumir, tá vendo? Muitas vezes essa bolinha, olha só, ele já coloriu automaticamente a cor que eu selecionei por último, quando eu fiz essa união. Automaticamente você dá um duplo clique nessa bolinha, ela faz aí essa junção. Se tiver uma bolinha aqui, por exemplo, você vai ter que passar, traçar uma linha para que ela faça, então, esse fechamento. Olha só, tá vendo? Agora você consegue arrastar, então, o seu wallpaper para dentro e fazer a sua personalização da forma como você quiser, certo? Então, essa foi a primeira dúvida. Opa! Saí da edição de pontos aqui, ó. Pega, seleciona e vamos posicionar aqui o meu molde certinho. Então, essa foi a primeira dúvida. Segunda dúvida. Então, a segunda dúvida é, Tati, eu enviei pro corte e não tá cortando. O que que tá acontecendo? Ela faz a leitura de registro, a minha máquina ela faz a leitura de registro, mas ela não corta. Então, você tem que sempre verificar se aqui ela está assim, vermelhinha para cortar. Então, você seleciona e ó, a linha ela tá mostrando para mim aqui que ela vai ter corte. Se ela tiver desse jeito aqui, ó, sem tá vermelhinho, é porque o corte não está marcado. Então, a máquina, ela vai entender que não tem nada para cortar. Ela faz a leitura toda,
faz o barulhinho de leitura e dá trabalho concluído. Ela escreve aqui concluído. Por quê? Porque não está feito aqui a linha de corte. Uma coisa muito simples, aí você só coloca para cortar, certo? Aí você seleciona tudo aqui e coloca para cortar. Aí sim, agora ela está configurada corretamente. Então, essa é a segunda dúvida. A terceira dúvida é em relação à sangria. Você sabe o que é uma sangria? Sangria, ela serve para quando a gente vai fazer o trabalho, vai efetuar o corte na silhuete, quando a gente invita a silhuete, para não dar erro, para não ficar aquela bordinha branca. Às vezes a silhuete, ela dá alguns milímetros de diferença e você não perde o seu trabalho, mas ele não fica com o acabamento ideal. Então, você tem que ter uma sangria. A sangria também é uma outra coisa que vai estar aqui sempre na borda, tá? Sempre na borda, nunca dentro. Então, como que você faz? Você faz aqui o deslocamento. Desloquei, tá feita a minha sangria. Aí, então, a minha sangria, ela tem sempre que ser da mesma cor que aqui o meu objeto, certo? Então, aqui está o meu objeto, aqui está a minha sangria. Sangria, se é uma cor que eu não tenho, coloquei, certo? Selecionei os dois elementos, eu venho aqui e pronto. Só que se eu fizer isso, o que vai acontecer? Ela está para corte. Olha só. E a sangria, você não pode esquecer de tirar o corte da sangria e deixar o corte somente na sua caixinha. Lembra, a sangria é uma margem de segurança para que o seu trabalho ele não fique com bordinha branca, e sim da mesma cor. Então, se eu coloco um wallpaper aqui, muitas vezes as pessoas o que fazem é não personalizar nem a caixinha, personaliza somente aqui a sangria. Por quê? Porque aí acontece de já ficar pronta aqui a sua borda. Você já fez aqui, tá aqui a sua sangria, puxei, ok, faço as minhas personalizações do jeito que eu achar melhor, né? Do jeito que você já aprendeu como fazer as personalizações lá na aula. E aí, então, agora você tem uma sangria para que sirva de margem de erro aqui para sua silhuete. Eu, Tati, não costumo muito trabalhar com sangria. Eu acho que, assim, a minha máquina, eu nunca tive problemas de corte torto. Então, eu acabo não fazendo isso nos meus moldes, mas bastante gente faz, bastante gente acha relevante trabalhar com sangria. Lá no curso eu falo sobre ela, mas aqui, então, ficou alguma dúvida em relação a isso, por quê, como usar, como cortar. Então, tá aqui essa dúvida sobre a sangria. Ela serve justamente, então, para você ter essa margem, caso a sua silhuete, ela dê aí uma dançadinha. Uma outra dica para você, para que a sua silhuete ela não dance, é você usar sempre base original. Por quê? O que acontece? Quando você tem uma base paralela, você usa uma base paralela, ela não tem a mesma espessura da base original. E aí acaba que os roletes ficam meio moles e você acaba dançando, não prende corretamente na máquina e você acaba realmente perdendo um pouco dessa fixação, dessa certeza, certo? Então, o que acontece? Conforme a base for entrando, ela dá uma dançadinha e pode ser que a sua máquina corte aí um pouquinho torto e tem alguns milímetros de diferença, o que dá um acabamento não perfeito para o seu trabalho. E aí é legal você trabalhar com sangria. A sangria serve para isso, serve para que se acontecer da sua máquina cortar alguns milímetros torto, seu trabalho ele seja garantido 100% perfeitinho, tá bom? Então, mais uma dúvida eliminada. Vamos para a próxima dúvida. A próxima dúvida é sobre... Tati, eu tenho um molde, mas eu quero deixar ele limpo para poder personalizar ele da forma como eu quero e não da forma como veio. Muito, muito simples, né? Eu tenho aqui um molde todo personalizado. Então, eu vou puxando aqui, ó, os elementos e apertando o delete. Se esses elementos eles estiverem agrupados,
Então, você vem com o seu botão direito e desagrupa. Se você vier aqui com o seu botão direito e ainda tiver aqui desagrupar, é porque tem mais coisas que precisam ser desagrupadas para que você consiga efetuar, ó, o delete e você não tenha nenhum elemento que sobre aqui. Então, sempre que tiver, você vem, ó, ficou cinzinha, quer dizer que não tenho mais nenhum elemento. E aí, tá vendo? E aí, se você tem um molde e o molde tá colorido, é só você vir aqui em preencher e tirei o molde. Veja que tem coisa aqui ainda, ó. Ele desagrupou, ó, e tem coisa, tá vendo? Então, você vai deletando, seleciona, deleta, até o seu molde, opa, o molde não, até o seu molde ele ficar totalmente limpo. E aí você consegue, então, efetuar a coloração que você quiser e a personalização que você quiser. Tati, mais uma dúvida. Eu não consigo ver aqui as linhas tracejadas. Eu não sei onde é para cortar, onde é para dobrar, sumiu tudo. Você vem no seu molde, botão direito, enviar para trás. Simples assim, as linhas não sumiram, é só uma questão de posicionamento. Então, você vem com o botão direito, enviar para trás. Vem com o botão direito, trazer para frente. Isso é um exercício que você tem que fazer, inclusive com os seus elementos, porque às vezes você vai montar, que nem tava essa caixinha aqui, ó, vamos voltar tudo, ó. Que nem tava aqui. Você quer colocar os seus elementos de forma correta. Às vezes você importa os elementos e um fica, o que você quer tá na frente, o outro que você quer tá atrás. Ai, como que eu faço para colocar aqui então? Opa! Como que eu faço então para pegar? Opa, tá voltando ainda, ó. O meu cavalinho com essa cerquinha. Vamos virar ele aqui, ó. Vou vir aqui para virar, abrir da janela de transformação e eu virei. Opa, virei. Virou. Então, meu cavalinho, às vezes, ele pode estar para trás, ó, enviar para trás. Ele pode ficar assim, e aí eu não sei como trazer ele para frente, como posicionar os elementos. É a mesma coisa das linhas. Você, então, eu quero essa graminha na frente da cerca, trazer para frente. Eu quero meu cavalinho para frente de tudo. Seleciono e eu trago ele para frente e posiciono. Sempre que você, uma coisa que você tem que lembrar sempre, em todas as aulas e em todas as ações que você for fazer aqui no Estúdio Silhouette, você tem que sempre estar com o objeto que você quer fazer a modificação, ele estar selecionado. Não adianta nada eu querer modificar a minha caixinha se eu tô selecionado aqui o quadradinho, né? Então não adianta nada eu querer modificar a minha grama se eu tô com a minha cerca selecionada. Então sempre presta bastante atenção em qual é o objeto que você está com a seleção. Às vezes a gente faz rápido e acaba, nossa, confundindo, não sei nem onde que tá a seleção, né? Não sei onde que tá, não sei qual objeto tá, mas às vezes o que acontece é que o objeto aqui, ele é maior que a cerquinha, então eu não consigo selecionar a cerquinha, não consigo. Aí você tem que vir, você vai deslocando um pro lado, outro pro outro. O trabalho de paciência mesmo, para você acabar montando aqui as suas artes, tá bom? Então, sempre acabe lembrando de estar com o objeto selecionado, que é o objeto que você quer fazer a modificação. Agora, existe uma outra forma de fazer sangria, que eu vou ensinar para você, que é a sangria de elemento. Eu não quero aquela bordinha branca, eu quero que ele fique da cor do cavalinho. Como que eu posso fazer? Então, eu venho aqui em rastrear, eu faço aqui o rastreamento do meu objeto e eu rastreio a borda externa do meu cavalinho. E aí eu venho aqui em deslocar, deslocamento interno, e eu gosto de colocar 0.1, vendo?
Então, aí você vai utilizar o deslocamento menor, que é este daqui. Este é o deslocamento correto, para que não tenha erro. Lembra? Ó, veja só. Subiu a minha linha de corte, eu preciso enviar para trás. Agora ela apareceu, tá vendo? E aí eu faço esse tipo de sangria, eu dou esse deslocamento interno, veja só. E aí, ó, ele vai cortar exatamente a bordinha. Aqui ele tá torto porque nós precisamos arrumar, certo? Vamos colocar certinho. Você pode colocar manualmente, dessa forma aqui, ou você seleciona os dois, vem aqui nesta opção aqui e essa opção aqui. Às vezes não dá certo, olha só. E aí você tem que fazer manual mesmo, certo? Olha só, agora ele tá com uma sangria e ele não vai ficar com a bordinha branca, ele vai ficar aqui com a bordinha do cavalinho, tá bom? Essa é uma forma também de sangria para que você não tenha bordinha branca e tenha as cores corretamente do seu elemento e o seu elemento ele fique cortado corretamente. Eu adoro a bordinha branca, eu não sei porquê, mas eu acho um charme aquela bordinha branca. Às vezes eu mudo a cor da borda, né? Mas para os elementos vale bastante a pena você fazer essa sangria de 1 milímetro, 0,1, deslocar internamente, para que você tenha então o elemento corretamente e não tenha borda branca caso você queira, tá bom? Então essas são as dúvidas da semana, espero que você tenha gostado. Se ficou alguma dúvida, é só você me enviar, seja pelo grupo do WhatsApp, seja pelo Instagram, pode mandar que eu faço um novo vídeo para você, tá bom? Então, fica com Deus, um grande beijo para você e até a próxima aula.